É imensa a galeria de celebridades que desfilaram diante das lentes do Fantástico. Ao vasculhar os 30 anos de Fantástico, nossos caçadores de imagens garimparam confissões, declarações, desabafos e momentos bem-humorados. Você se lembra de quando eles eram assim? Qualquer pessoa, você, eu, todos, entende? Tanto em criança como em adulto, estamos sempre seguidos pelas duas partes. O bom e o mal, que seria o diabo e o anjo bom. Certo? Então, partindo-se disto, eu sempre tive o diabo como amigo. Você também teve o diabo como amigo. E tive o outro como amigo. E hoje, como adulto, você também tem o diabo do seu lado. Esse verso é citado errado, porque eu não disse as feias, eu disse as muito feias, que me perdoem. E realmente eu acho isso, quer dizer, a beleza para mim é importante. Eu amei feias lindas, feias interessantes, isso várias, namorei muita mulher que eu considero esteticamente não eram umas belezas, mas eram interessantes, eram mulheres que tinham alguma coisa, então... Aí eu não acho essas mulheres feias. Eu falei as muito feias, por exemplo, essa Betty Friedan, essa líder desse movimento da Women's Lib, né, da liberação das mulheres, eu não podia, confesso que não podia namorar essa mulher, não. Nada mais ridículo do que uma mulher executiva. Basta 007, óculos e uma mesa imensa cheia de telefones. Não. Graças a Deus, felizmente, as minhas lebres continuam mantendo as tradições. Possuem o maior predicado que uma mulher pode ter, ou seja, a burrice. O que eu sei é que eu vou continuar compondo e cantando as coisas que eu sinto. E naturalmente tentando melhorar cada vez mais esse trabalho. Mas se isso não for suficiente para que eu entre para a história da música popular brasileira, pelo menos eu terei a satisfação, a alegria e até mesmo o orgulho de entrar para as histórias daqueles que me curtem, para as histórias que o povo conta. Bom, a minha primeira gracinha foi quando eu nasci, porque os senhores hão de convir que a minha cara já é uma piada, de maneira que quando eu nasci o médico pegou, levou para minha mãe e disse: minha senhora, a senhora acabou de dar à luz não a um menino nem uma menina, e sim uma piada. É uma pena que as coisas aconteçam dessa forma, né? De uma certa forma eu sou muito frustrada por causa disso. Que as pessoas me procurem porque eu tenho um palmo de rosto bonitinho. Esquecem que a gente tem alguma coisa, outra coisa para dar. Talento, alguma outra coisa. Eu perdi muitos papéis porque eu tinha essa carinha, sabe? E realmente é muito frustrante para mim eu ter essa carinha. Eu não gosto disso. A alta costura do Brasil tem duas partes, antes e depois de Denner. Em que eu devo estar irreconhecível, uma foto em que eu ainda tinha cabelo, não tinha barba. Estou ao lado aqui de uma figura que vocês devem conhecer ao menos de vista, que é o ex-presidente Jânio Quadros. Eu estudava Direito na faculdade em Salvador e fui a São Paulo dar o meu apoio à candidatura dele, sem o que provavelmente ele não teria ganho as eleições. E foi um dado curioso que a partir da renúncia dele foi que o meu cabelo começou a cair de uma forma mais acentuada. Dentro da música popular brasileira, eu me localizo assim como um bicão, sou bicão. Dentro da música internacional, eu me acho um dos melhores, ou me acho bem cotável, me acho vendável, me acho assim, consciente musicalmente, internacionalmente. Agora, música brasileira, eu me acho um bicão. O relacionamento entre homem e mulher se tornou muito mais fácil, porque na razão direta da independência da mulher, o relacionamento do homem com a mulher fica muito mais fácil, evidentemente, para o homem, porque quanto mais independente, mais fácil é a presa. Atenção para esta notícia. Um médico está procurando Deus no cérebro humano. Vamos repetir. Um médico procura Deus no cérebro dos homens. E começa uma das maiores polêmicas dos últimos anos entre pesquisadores, cientistas e religiosos do mundo inteiro. No Brasil, a reação a esta procura começou assim. A meu ver, ele não vai encontrar nada. O que ele está estudando, e com todo afinco,
e que é um dos objetivos dos neurobiologistas modernos, é o estudo dos transmissores, quer dizer, de substâncias químicas que existem no cérebro e que são responsáveis por todas as atividades do cérebro. Na verdade, quem concebe a existência de Deus, quem admite a existência de Deus, sabe perfeitamente que ele não está localizado em nenhuma estrutura fisiológica ou biológica. Eu acho o seguinte, que ele está em cada um de nós, homens, animais e vegetais, pedras, ventos, etc. Atenção, porque quem diz isso é um dos brasileiros reconhecido no mundo inteiro como um dos maiores gênios da física. Em quase todas as religiões monoteístas, né, eu acho que todas, Deus é omnipotente e é omnipresente. Portanto, essa procura dele mostra burrice e ignorância. Se ele encontrasse dentro de algum dos senhores que ele cura, corta lá, dura mata, ele vai começar a esculhambar o cérebro. Se ele encontrasse, encontraria um Deus morto. Eu não ouvi falar que Deus morre. Olha, eu não tinha nada a ver com humorismo. Eu era advogado de um banco lá no Ceará, do Banco do Nordeste. Mas na minha juventude eu assisti um filme do Oscarito. Aí eu gostei de ver o tipo do Oscarito representar. Eu assisti o filme 16 vezes, Carnaval no Fogo, Aviso aos Navegantes. Aí eu me empolguei, mas eu acalentei aquela ideia de ser comediante, porque naquela época, no Norte, o cara que quisesse ser artista ou era vagabundo ou não era muito chegado, sabe? Eu vinha outro dia, depois de uma gravação, depois de 12 horas de trabalho, eu peguei um táxi, eu estava quase sem dormir, tinha gravado quase que o dia e a noite todo. Aquele olhar de groselha, assim, vermelho, com sono. Aí o motorista olhou para mim assim e me reconheceu. Ô, Renato Aragão, tal, etc. Poxa, pra você ver como a vida é desigual. Eu aqui nesse táxi acordo 7 da manhã, vou até às 10 da noite para ganhar o meu pão de cada dia, e vocês lá só é palhaçada e mulher boa. Quer dizer, eles não acreditam que a gente trabalha também, trabalha muito mais do que o nosso dia vale uma semana de uma pessoa qualquer. Em minha opinião, o grande terror é morrer sem saber que eu estou morrendo. Morrer por acaso, num desastre. Então, a morte que eu escolheria para mim seria uma lenta agonia de 6 meses, 1 ano, sem dor. Naturalmente, se tivesse dor, me dariam morfina para eu não sofrer. E durante esses 6 meses eu escreveria e meditaria sobre o meu morrer. Seria o meu ideal, morrer lentamente, definhando e sabendo que eu ia morrer e estudando até o fim esse processo. Você acha que a consciência da morte diminui o medo? Eu acho que o homem tem o direito de saber que vai morrer. Eu acho uma injustiça, um desastre. Um desastre de avião, por exemplo, eu acho uma injustiça inominável, que você está se preparando para morrer e de repente a morte te surpreende assim, sem mais nem menos. Eu acho uma grande safadeza de Deus. Difere de filho para filho. Difere, inclusive eu acredito que essas diferenças se estabelecem muito em função das épocas em que eles são gerados, digamos assim, das condições de relação do casal, quando eles são gerados e quando eles nascem. Eu me lembro, por exemplo, que Preta foi uma filha que nasceu, que foi gerada numa época, foi quando nós voltamos da Inglaterra e quando eu voltei a viver no Rio e reencontrei uma situação assim, digamos assim, mais turbulenta, digamos, na minha vida. E eu me lembro quando Preta nasceu, eu tive uma comoção muito grande, eu passei quase 8 dias chorando. E eu não entendia direito porquê, mas depois, assim, numa meditação mais profunda, numa análise mais calma, eu entendi que foi exatamente por causa das circunstâncias, ou seja, ela era filha daquele tempo, daquela condição de vida que a gente vivia na época. Eu pessoalmente, eu em relação ao mundo, eu em relação à minha mulher. Para a Preta, eu me lembro de ter feito uma coisinha que fala dela e do Moreno, que é o filho do Caetano, que diz assim: Moreno está com roupa de gatinho hoje, Moreno está tão bonitinho, Moreno está com os olhinhos brilhando hoje, Moreno está tão bonitinho, Cacau já deve estar voando para o Rio, Moreno está tão bonitinho.
É lindo vê-lo bailando, ele é tão Pierrot, Pierrot, ali no meio da rua lá. E fica assim, a gente repete. Eu fiz a melodia em Lagos, assim, tentando imitar aquelas, quer dizer, a música comercial africana, que é linda, né? Mas o que é música comercial para Caetano Veloso? Música comercial é como eu faço, música comercial. Como a gente faz, como Bethânia faz, como Chico faz, como Elise faz. Isso é música comercial, que é feita em disco para vender. Eu, se tivesse de mudar de vocação, eu preferia uma outra que eu mais curto, que é a de músico de jazz. Também pelo fato de ser uma criação coletiva, em que vários participam. Porque o que eu acho que há de formidável é que o ato de criação é um ato de amor. E eu não posso conceber amor do qual não participem pelo menos dois. E isso que eu acho de trágico, de dramático, no dilema do escritor e no seu destino de artista. É que escrever é um ato solitário. Ou ele fica sozinho como um demônio, amando apenas a si mesmo. Ou ele, como um santo, sai amando a humanidade inteira. Quando eu conheci Humberto Teixeira, nós começamos a conversar, foi rápido. Em menos de uma hora, Humberto resolveu o meu problema. E ele ficou caladão a meu respeito, parece que ele estava gostando também da minha cooperação. Até que surgiu a horinha do Baião. Naquele mesmo dia, nós fizemos o que o Luiz chama sanfonizar, os primeiros acordes e a primeira linha mestra, não só do Baião, como da Asa Branca. Essa música que, afinal de contas, para nós hoje é um hino. E para o Brasil é uma música que diz muito a muitos brasileiros. Quando nós gravamos a primeira vez essa música, eles pensavam que era uma espécie de música de igreja ou música de cego. Tanto que, vocês lembram, Luiz? O Conjunto do Canhoto saiu com o Pirizinho pedindo esmola dentro do estúdio da RCA. Fazendo chacota. Fazendo chacota. Eles não acreditavam jamais que um ritmo como o da Asa Branca e uma letra triste, enternecida e contando aquela saga maravilhosa da última ribação que foge. Boa. Eu não me considero nem muito engraçado, nem mais engraçado. Eu acho que eu sou um sujeito que gosta de fazer os outros rirem. Acho que eu sou um sujeito que gosta de fazer os outros se sentirem felizes. E se rir é uma maneira de fazer alguém feliz, eu gosto de fazer graça, eu sou engraçado. A minha própria mãe costumava dizer que eu era uma pessoa muito simpática, que eu tinha um sorriso bonito e que eu tinha um olhar terno. E eu perguntava, mas eu sou bonita? Mas ela dizia assim, você é simpática, minha filha. Então, quando eu resolvi ser atriz, eu realmente fiquei muito preocupada com a falta de beleza que a minha própria mãe não via. Então eu resolvi achar que realmente beleza era uma coisa que atrapalhava um pouco as pessoas. Mas agora, falando um pouco mais sério, é o seguinte, eu acho que atrapalha um pouco, do meu ponto de vista. Eu acho que é um compromisso no qual a pessoa se perde um pouco, fugindo do verdadeiro objetivo das coisas a que ela se propõe, embora a beleza sempre comova muito. É meio injusto dizer isso, mas é verdade que ajudou bastante. Não a vencer na vida propriamente, mas a chegar mais depressa aos lugares que eu queria. E um homem como Nelson Rodrigues, como é que ele vê a possibilidade de um transplante de cérebro? Tem muita gente que está horrorizada, porque diz vai mudar a personalidade, mas se for um aiacomen, o que entra no consultório médico para fazer um transplante da alma, que mente, vamos dizer que é a alma, e para sair de lá um santo, o sujeito entra no canal e sai um santo. Qual é a desvantagem que há nisso? E depois a alma será eterna. E o nosso amigo lá, o cirurgião, faz uma alma eterna, porque tudo isso é alma, e a alma é que mantém a gente
para toda a eternidade. É ótimo, ia se criar então a nova classe dos ex-canalhas, os ex-canalhas que saem da farmácia. É formidável. Eu fico sempre pasmo, né, com a possibilidade do homem de complicar as coisas, né? Antigamente o homem para fecundar alguém, para nascer uma criança, precisava só de 2 pessoas, um homem e uma mulher. E agora, me parece, vai precisar de 6 homens, né? Por que 6? Um para ser inseminado, né? Outro para inseminar e 4 para segurar o cara. Eu acho o tênis um esporte muito relativo, porque ele possui várias categorias. Então começa a 5ª, 4ª, 3ª, 2ª e 1ª, que é a categoria dos campeões. Então nós, por exemplo, somos 5ª categoria, classe pereba. Então sempre há uma relatividade. Eu posso jogar tênis e espero jogar até os 80 anos. Eu conheço bastante gente que trata de cabelo e tem visto verdadeiros milagres. Zacarias acredita em milagres. Comecei a fazer um tratamento, mas parei por falta de tempo. Mas tem visto milagres, eu acredito. Assim que eu puder, eu quero ver se eu planto um pouquinho de cabelo nessa carequinha aqui. A minha mãe queria que eu fosse padre. E meu pai, eu acho que desejava no fundo que eu fosse apenas um homem de bem. Eu não consegui nenhuma das 2 coisas. Quer dizer, neste ponto como em outros, eu fui um fracasso. Durante a guerra, o Jean Manzon, recém-chegado, e eu fomos fazer uma reportagem com o Chico Xavier lá em Pedro Leopoldo. Ele estava cercado, isolado, proibido de falar, então nos apresentamos como 2 repórteres estrangeiros que não falavam português. Ele ficou com aquela alma boa, ficou penalizado, e uma viagem tão longa tal, e pousou até dentro de uma banheira vestido, e psicografou mensagens, autografou 3 livros, um para mim, outro para o Manzon, outro para o piloto Henrique na atividade, e tudo foi feito, terminado, muito bem e tal. Eu vim para o Rio com o Manzon. Quando foi de madrugada, o Manzon me telefonou, disse: "Você já viu o seu livro que o Chico Xavier nos deu?" Eu falei: "Não." Então veja, eu fui ver na biblioteca, peguei o livro no escritório, no meu escritório de casa, e estava escrito exatamente isso. Ao meu irmão Davi Nasser, de Emanuel. Emanuel é o nome do espírito de luz que o guiava, que lhe enviava a mensagem. Ao Manzon ele havia feito uma dedicatória semelhante. Quer dizer, e nós imaginávamos que não estávamos sendo identificados. Por coisas assim, é que eu tenho muito medo de me envolver em assuntos de espiritismo. Só quero manter um pouquinho de lucidez quando a tragédia se abater sobre mim, para que eu nunca, em momento nenhum, aceite a violência como solução de alguma coisa. Eu não quero nunca manchar as minhas mãos de sangue. Eu não posso, não quero, não devo ter sangue na minha consciência de maneira nenhuma. Em nenhum momento eu quero ser violência. E acho que os linchadores frios são tão violentos ou bandidos quanto os piores bandidos. Meus amigos, é preciso que haja um pouco de ordem, de ordenação humana, nos sentimentos humanos. É preciso que haja cada vez mais impulsos de humana compreensão. A gente não pode se comportar como animais numa selva. Eu sei que os bandidos são maus, eu sei que eles são assim, mas você não pode de maneira nenhuma ser igual a eles. Você não pode de maneira nenhuma defender a violência para combater a violência, sob pena de se igualar ao pior, ao mais cruel dos assassinos. O que angustia é que a morte, ela se apresenta desde o momento que você nasce. Quando ela tem o espaço dela, chega uma hora que você cumpre a tua função. Diz assim, chega, até logo. Até você pode, se você teve uma vida boa, uma vida plena, você se despede da vida e diz: bom, chega, cansei, vou morrer um pouco. Acabou. E liquida isso com a idade que for. E tem muita gente que se apaga. Mas não se apaga por ter vivido, se apaga porque já morreu há muito tempo. O INPS não cuida nem do jovem direito, quanto mais dos velhos. Aqui a única diferença sensível que eu noto nessas sociedades latinas é que as famílias, de alguma maneira, protegem os velhos. Mas ao protegê-los, às vezes protegem demasiado e cortam do velho
a sua iniciativa. Enquanto que nos países mais industrializados, mais avançados, as pessoas até uma idade bastante avançada, 70, 80 anos, continuam exercendo suas funções sociais, tendo amigos, tendo relações, se casam de novo. Principalmente quando estão no poder, não morrem. Veja na Europa quantos presidentes de república, ministros, têm idade avançada, cientistas, escritores. Por quê? Precisamente porque são pessoas que estão interessadas em continuar trabalhando, em continuar participando. Isso é que nós precisamos ter no Brasil. Eu acho que como brasileiro ele tem o direito de vir tentar criar um partido, ou aquele partido que ele era praticamente dono do partido. Eu acho que esse partido não terá mais a aceitação que teve, e se o Brizola vier pensando em criar um PTB no mesmo molde em que ele existia, eu acho que o ex-governador Leonel Brizola precisa contar até 10 antes de vir com as ideias do passado, tentar implantá-las no presente. Bom, esta fotografia aqui, eu tinha mais ou menos 1 ano de idade. E o curioso desta fotografia é que ela me lembra um episódio de que eu tive informação só aos 27 anos de idade. O escritor Guimarães Rosa me contou que ele costumava ir lá em casa me pedir emprestado a minha mãe para eu ir fazer gracinhas na casa dele, que era uma república de estudantes ao lado da minha casa. Depois de muita briga, muita discussão e tipo coisa assim, dia da estreia, meu pai não queria que eu saísse de casa, amarrei lençóis, vou me atirar por aqui, 2º andar do prédio. Aí ele entrou no quarto e falou, não, de jeito nenhum, então vai pro teatro. E foi dentro dessa bagunça toda que eu realmente assumi o meu trabalho de atriz. Uma denúncia muito grave. Estão exportando as mulatas brasileiras como objeto sexual. Quem faz a denúncia é um homem respeitado em todo o Brasil, o sociólogo Gilberto Freire. A chamada mulata brasileira está sendo vítima de uma sórdida exploração sistemática com objetivos comerciais. Está a se fazer da chamada mulata objeto de uma sua degradação em prostituta. Prostituta em proveito dos tais empresários. Ora, se o que denuncio é uma realidade, essa realidade é grandemente desonrosa para a cultura brasileira, desde que essa exploração já tem repercussão no estrangeiro. Já se leva a chamada mulata brasileira para o estrangeiro como uma prostituta em potencial. Você vive 60, 70 anos e de repente morreu, entende? Exterminou, se eliminou a sua presença do mundo. Isso não é possível. E daí então eu acredito numa continuação. Agora eu acho que todas as pessoas criadoras, eu sou um criador, eu sou um escritor, a gente tem uma forma de lutar contra a morte, e é escrevendo, é fazendo uma obra. A obra deixa a gente imortal, quer dizer, não há a mínima possibilidade, eu acho, de você matar a obra. Nesse ponto, a gente engana a morte, então a gente se torna, de alguma maneira, imortal. Ou seja, a gente continua a viver através dos séculos, através dos milênios. Claro que você pode entrar em discussão se a obra é boa ou ruim, esse é outro problema. A obra é imortal. Todos os seus filmes são sucesso de bilheteria. Muito querido e muito criticado, esse ator é o caipira milionário, Amácio Mazzaropi. O meu trabalho, a crítica nunca malhou, nunca pichou. Eles falam às vezes das fitas, eu não sei o que eles querem realmente. Ou talvez eu saiba o que eles querem, mas não posso contentar a crítica e o povo, porque a crítica pensa de um jeito, o povo pensa de outro. Então eu parti para o povo, porque para eu ter uma indústria de cinema eu preciso do povo. O povo é quem traz o dinheiro no cinema. Eu, tendo dinheiro, posso fazer uma indústria de cinema. E só com a crítica eu não faço cinema. Com troféus não faço cinema, porque o laboratório não aceita troféu em pagamento e os artistas também não aceitam troféus em pagamento. Então todo mundo fala muito de arte, mas quando chega na hora do dinheiro, prefere o dinheiro. Eu acho, sobretudo, que nós estamos começando a falar muito nisso. De certa forma, estamos começando a digerir a ideia. Os jornais falam disso, existe uma enxurrada de livros aí que também se referem a essa possibilidade.
Existem os pronunciamentos de homens políticos. Há coisa de uns 6 meses, se não me engano, o Helmut Schmidt disse, por exemplo, que o mundo poderia começar hoje a pensar nessa ideia de uma forma diferente do que poderia pensar há 3, 5, 10 anos atrás. E realmente é isso. Eu acho que, sobretudo, existe no momento esta digestão lenta da ideia de que, afinal, uma terceira guerra mundial não é tão impossível assim. A astrologia foi a primeira ciência do homem. Mais tarde é que se criou a astronomia. E elas vieram juntas até a época em que o grego, que denominou 80% das constelações, separou a astrologia do horóscopo, criando o horóscopo. E daí para frente essas duas ciências se separaram. Mas não me importa a opinião pessoal deste ou daquele astrônomo. Porque se Kepler, o maior dos astrônomos, e um dos grandes astrólogos da antiguidade, criou todo o princípio geométrico da astrologia, tendo Kepler a minha retaguarda, eu não vou perder o meu tempo de discutir com nenhum astrônomo se a astrologia é válida ou não. Para mim, ela é válida, é o que importa. Quem conheceu o samba da forma como era, que se ensaiava assim o samba no meio da quadra, você podia ouvir um samba de harmonia, entendeu? A bateria entrava no andamento que se puxasse o samba, entende? Quem pegou essa época, que era uma coisa assim que a gente fazia mais mesmo por amor mesmo, porque a gente gostava mesmo, que chega agora numa roda de samba, não pode se sentir bem. A poesia me ensinou um pouco a viver, né? Porque eu acho que através da poesia nós adquirimos um sentido mais generoso do mundo e ao mesmo tempo nós sentimos a magia do mundo, a magia do universo. Eu sei que eu tenho uma coisa que eu não sei dizer o que é, que as pessoas buscam e elas encontram em mim. Agora eu precisaria de um esquema que me apoiasse para isso. Sem isso, não existe ídolo nenhum. E a maioria delas está até se masculinizando. Agora, se masculinizando até que ponto? A gente ainda não viu uma mulher abrir a porta de um automóvel para o cavaleiro descer. A gente não vê uma mulher pagar a conta do homem. Quer dizer, tudo isso é uma balela. A mulher não vai querer nunca se igualar com o homem. Porque quando ela compete no campo de trabalho e consegue ganhar mais dinheiro do que o homem, quando ela consegue gostar de um homem, ela larga tudo, emprego, larga tudo e corre para o homem. Aí é onde ela volta às suas origens, a mulher como mulher mesmo. Da adolescência, ídolos, eu não lembro nada. Me lembro muito bem é que não tinha dinheiro para ir ao cinema. Depois, mais tarde, o meu ídolo seria Stuart Ganger. O que me encantava nele era a maneira de caminhar. Isso me trazia uma certa emoção e até um grande excitamento. Agora, no momento, o meu ídolo é o Mickey Mouse. Pela sua fidelidade, honestidade, sua coerência e sua alegria. Meu filho homem, me sinto bastante feliz, realizado, e tudo que eu puder fazer para meu filho, até o final da minha vida, eu vou fazer e vou dar tudo de bom para ele. Aquilo que ele determinar, é isso mesmo que vai ser. Se for jogador de futebol, é a maior felicidade para mim, porque ele poderia deixar mais um Garrincha no mundo, né? Amor é uma coisa muito séria, entendeu? A minha vida foi feita com sangue, suor, raça, lágrimas, alegrias, esperança e muita fé em Deus. Dizer que, sei lá, não foi fácil. Não foi fácil não, sabe? Mas eu acho que serve de exemplo a muita gente, sabe? Que não tem coragem de lutar, que não acredita no amanhã vitorioso. E eu sou uma mulher muito otimista. Tenho muita coragem. Hoje em dia, não se faz mais baile, não é como a gente fazia. Faz-se, mas pouquíssimo. E todo mundo que quer dar uma festa usa o disco, o mini-cassete, o gravador. E isso tira a oportunidade do músico exercer a profissão. E nos raros casos, por exemplo, que músicos são chamados, geralmente se chamam os garotos com 3 ou 4, com uma
instrumentos elétricos que podem fazer o volume até maior do que o de uma orquestra sinfônica. A Carmen Miranda foi apenas um produto da política da boa vizinhança durante a Segunda Guerra Mundial. Então ela foi para a Broadway, foi para o cinema, foi para os shows, foi usada como modelo de pasta dentifrícia, de meia, de sapatos que ela mesma desenhava. Inclusive forneceu, sem receber royalties, desenhos dos seus balangandãs e dos seus sapatos que foram explorados pela indústria norte-americana e vendidos na Quinta Avenida como objeto de luxo. E foi devolvido ao Brasil em 1954 como o bagaço de uma laranja chupada. O nascimento do meu primeiro filho, creio que mudou bastante a minha visão de mundo. Até então eu era passado e presente. O nascimento do primeiro filho me deu uma noção de futuro, me completou, passei a ser passado, presente e futuro. Com relação à visão que eu tinha do meu pai, ela não se alterou em nada. Eu sempre tive do meu pai uma visão heróica e ela continuou sendo heróica e continua sendo até hoje. Eu fui vendedora de cigarros, onde existe ainda a Rua São José, mas não existe mais a Rua Vieira Fazenda, perto da esplanada do Castelo. Eu tinha 10 anos quando eu fui trabalhar no varejo de cigarros. Eu não tinha assim muita altura e tinha que botar um banquinho para eu conseguir alcançar os cigarros que ficavam nas partes mais altas das prateleiras. Depois eu fui peleteira, não confundir com bilheteira, porque muita gente já botou em entrevistas que eu fui bilheteira. Não seria absolutamente nada demais, mas eu fui peleteira. Trabalhei em peles, casacos de peles, tanto que eu ainda entendo um pouquinho. Depois eu trabalhei numa fábrica de sapólios, sabe? Trabalhei numa fábrica de sapólios, eu posso dizer porque não existe mais essa marca, é Lux. E depois eu fui trabalhar como cabeleireira. Primeiro permanente que se fez no Rio de Janeiro, os primeiros, né? Eu participei. Ter mais um filho é a continuidade da minha vida, do meu nome. É uma coisa que não se pode explicar, não existem palavras para explicação. Ó, é esse garotão que está aqui, com 5 meses, amigo do pai, gosta de música, como naturalmente o pinto já sai do ovo com a pinta que o galo tem, como dizia o velho Catulo da Paixão Cearense. Mas ele vai ganhar, não é, meu filho? Vai ganhar uma seresta muito bonita. Garoto danado. Beijo mesmo. Foi 3 dias antes de me casar do meu falecido marido. Parece anedota, mas não é não. Como é que aconteceu? Bom, aconteceu que a gente trabalhava no mesmo teatro, estávamos quase para casar, não é? E na passagem, saindo de um camarim para outro, a gente se encontrou no corredor sozinhos, né? E ele aproveitou e eu também, né? O negócio é esse, é só isso. A minha mãe foi como todas as mães. Minha mãe me proibia de ler revista em quadrinho e eu li tantas revistas que eu acabei desenhista de quadrinhos. A minha mãe escondia livros de certos autores e eu procurava até achar e hoje escrevo livros. Minha mãe falava cuidado, aquelas coisas. Hoje eu não como mel, eu como abelha. Minha mãe vivia me dizendo para não falar de política, não mexer com o governo, meter o pau no governo, essas coisas, que nem a mãe do Beethoven, que proibia ele de tocar piano. Mas agora eu entendo que as mães usam uma linguagem invertida para conseguirem o seu objetivo. Agora eu sei que a minha mãe queria que eu fosse humorista me proibindo de rir. Mas hoje eu quero dizer que me libertei da minha mãe. Não preciso mais dela, eu que decido o que eu vou ser. Eu cresci, tenho segurança, personalidade própria. Parabéns, mãe. Eu fiz uma descoberta muito séria.
O importante é a gente tratar o tempo como se o tempo fosse um objeto, uma coisa que você pudesse pegar. E a partir daí, todos os momentos de felicidade passam a ser para você coisas palpáveis. Então o importante é você chegar ao final da vida com uma coleção desses momentos guardados no seu armário, uma espécie de momentoteca. Porque o momento não acaba, o momento feliz fica pronto, como um bolo fica pronto. Então é chegar no final da vida, com seus armários repletos dessas coisas, e olhar para elas, a figura pode não ser de boa qualidade literária, mas é olhar para os teus armários e dizer, esse aqui é o armário dos meus amores. Este aqui é o armário das coisas que eu ganhei, das coisas que me deram. E este aqui, o armário maior e o mais importante, é o armário das coisas que eu dei.